Chegamos ao final de 2021 com 49 episódios. Foca na retrospectiva. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal sobre carreira, mercado de trabalho e hoje sobre retrospectiva. Eu sou a Bru Garcia. E eu sou a Lê Falsarella. Alê, 49 episódios montados aí durante o ano. Eu não estou acreditando, porque a gente estava assim, né, 2 pessoas de humanas fazendo conta, a gente teve que fazer na calculadora essa conta, vou dizer aqui, já abri esse episódio jogando verdades, porque nem eu nem Bruno a gente sabe fazer conta, e a gente hoje está fechando, eu nem sei falar, é no 97º, será? 97? É o nosso 97º episódio do Foca, e como já é tradicional, a gente já estamos indo para o 3º ano de Foca no Trabalho. A gente achou importante fazer uma retrospectiva do Foca, comentando episódio por episódio. Para você que ainda não parou para ouvir a playlist inteira, esse episódio é legal porque se você sentir que tem algum assunto que você quer aprofundar, que você se interessou, você vai lá na playlist e escuta o episódio inteiro. Então a gente vai comentar, falar o que a gente achou de cada episódio, como o episódio nos ajudou, se a gente usou aquele recurso depois, o que estava acontecendo na nossa vida quando a gente gravou aquele episódio. Então, de verdade, essa retrô acho que vai ser bem legal. Eu tô animada em gravar esse episódio. Eu também, Ale. Vai ser um bom paralelo aí sobre tudo o que aconteceu durante o ano de 2021, porque todos os nossos conteúdos é de acordo com a necessidade e também com que nós vimos que as pessoas precisam de conteúdo para poder ajudar e também da nossa vida pessoal e profissional, né, Ale? Sem dúvida. A gente sempre começa o ano com sempre não, né? Nos últimos 2 anos, né? A gente não tem 10 anos de podcast, mas a gente sempre tem um episódio em janeiro, que é o episódio marco de aniversário, Ano Novo, Emprego Novo, parte 2. Foi um episódio especial porque a gente trouxe a Fê. Se você escutou os episódios mais recentes, pegou só episódios com Bruna, saiba que no início do Foca, os primeiros 6 meses, a gente teve Fernanda, que foi minha primeira parceira, tenho muito carinho por ela, a gente não brigou, e aí ela veio para esse especial para fechar o ciclo dela aqui no Foca, que foi muito legal, que a gente inicia, a gente fala um pouquinho do que a gente espera, como é que foi o último ano, foi uma mistura, né, o Ano Novo, Emprego Novo, parte 2, foi uma retrô que a gente fez, mas a gente não fez tão separadinha como esse ano, foi um episódio legal. Como que foi pra você, Bru, gravar com a Fê? Foi legal? Ah, foi uma delícia, né, Ale? Porque antes de ser podcaster contigo, eu era ouvinte. Então, poder ouvir a Fê e você junto e estar presente também, poder trazer a minha opinião, minha visão ali sobre o ano também, nossa, foi uma experiência, assim, fantástica. Foi maravilhoso Diferente, poder, né? Tá do outro lado, com né? vocês. Uhum. É muito diferente. Eu gostei muito desse episódio. Gente, eu gostei de todos, vocês vão ver que eu vou ficar falando isso várias vezes, então eu já deixo aqui meu disclaimer que eu vou falar, gostei desse. Aí, logo na sequência, episódio 49, a gente falou, então, o que esperar de 2021. De verdade, eu tenho medo de reouvir esse episódio, de ter falado muita besteira, porque o ano foi tão maluco que eu não sei se esse ano eu faço uma nova previsão, porque eu acho que não dá pra prever muita coisa, não. Não dá, Lê, não dá, até porque a gente sabe que é tudo muito incerto, né? Que a gente vai falar ali mais pra frente. Mas eu também não ouvi esse episódio, a gente trouxe algumas percepções aí de como que seria o ano, mas ao longo dos dias, né, ao longo aí dos meses, nós vimos alguns conteúdos que tinham um pouco mais direcionamento, como o episódio 50, que tinha múltiplas carreiras, o quanto o mercado estava flexível e também estava mudando, tinha essa mudança de pessoas atuando em mais de uma área, né, Alê? Em mais de uma carreira ali. Pessoas que estavam atuando em empresas, mas em paralelo vendia alguma coisa ou aplicava alguma consultoria com um tema específico de seu conhecimento. E a gente viu que isso estava crescendo muito nesse ano, né? Nossa, cresceu, vai crescer e é uma tendência. Esse negócio de ter uma carreira única, tradicional, não é mais uma verdade. Logo no início do ano, a gente grava um tema que estava muito em alta e continua, que é a síndrome de burnout ou burnout. A gente estava no início de janeiro, ainda muito forte a pandemia, eu lembro disso, que a gente estava assim com uma incerteza, sem vacina, parece que fazem 10 anos, mas foi o início do ano passado. E aí a gente achou importante gravar e explicar o que é o burnout. Então, se você está aí sofrendo
sofrendo com o trabalho, muito ansioso, irritado, a gente descreve o que é o burnout e é para se atentar, porque ele pode ser uma porta de acesso para problemas mais profundos, como o transtorno de ansiedade ou depressão. Foi um episódio mais difícil de gravar, né? Sim, foi um pouco mais difícil de gravar, mas também trouxe muita informação que eu apliquei muito no trabalho, viu, Ale? Eu vi muitas pessoas, principalmente porque estavam trabalhando ali de home office e que estava no limite e que tiveram burnout. Então, foi bem importante ter essas informações e muitas pessoas que ouviram e falaram: olha, Bruna, esse episódio direcionou para que eu mudasse um pouco a minha rotina, as minhas atividades, para que eu não chegasse a ponto de ter um burnout. E nós tivemos também um outro episódio, que é o episódio 52, que seria o bem-estar financeiro e o trabalho. Pessoas que não estavam satisfeitas ou que estavam tendo uma sobrecarga de trabalho muito grande, né? E que estavam buscando ou pensando em uma recolocação. Quanto que o bem-estar financeiro e o trabalho estão relacionados, né, Lê? Não, e a gente fala nesse episódio que a gente falou várias vezes ao longo do ano da importância da reserva de emergência. Foi nesse episódio que a gente fala sobre reserva de emergência, fala um pouco de organização financeira. Meu sonho é trazer a Natália Arcuri aqui para falar de finanças. Nossa. Um dia a gente chega lá, né? Que é a nossa, Vem Nath. né, a nossa musa inspiradora, mas a gente fala da reserva de emergência e como que influencia até no processo de escolha de trabalho, porque quando você não está com a corda no pescoço, você consegue fazer boas escolhas, né? Então, o bem-estar financeiro é um episódio que eu recomendo para se você está aí na pindaíba, quer saber de renda extra, a gente fala muito. E aí a gente teve o primeiro convidado, quer dizer, a Fernanda veio como convidada em janeiro, mas o primeiro convidado aí do ano, tirando da nossa rodinha, que foi o professor Lion, que a gente falou sobre inglês no trabalho, a importância de ter um segundo idioma. Ele foi meu professor, ele não é mais meu professor de inglês, aliás, saudade, Lion, saudade demais. E foi muito legal, porque ele trouxe um pouco do background dele, como que ele usou o inglês, qual a diferença, quanto que ganha mais você ter o inglês ou não. E para mim isso me trouxe um gás de estudar mais o idioma que, de verdade, assim, teve muito impacto e foi muito gostoso de gravar com ele. Eu também, Ale, eu adorei conhecer e adorei o tema e como ele trouxe o tema, né, até trazendo as experiências profissionais dele, que eu acho super rico quando a gente traz exemplos de vivência, né, experiência que a gente teve ali ao longo da vida. Falando aí um pouquinho do episódio 54, que nós falamos sobre fit cultural, para que serve? Quando você vai se candidatar para alguma oportunidade nessas plataformas super conhecidas, sempre tem o teste de fit cultural, né? E aí, para que serve esse fit cultural? Nós falamos um pouquinho como que funciona, para que serve e qual é a importância para poder dar um match com a empresa que você está se candidatando. E aí, na sequência, a gente acabou falando de pontos fracos, acho legal dividir com vocês esse backstage, porque uma vez que a pessoa respondia o fit cultural, ela tinha na mão dela um mapa, né? Ela tinha ali um ponto forte, um ponto fraco e tal, e aí justamente a gente puxa na sequência, no episódio 55, os pontos fracos e como abordar sobre eles, porque uma vez que você responde fit cultural, teoricamente ali vai sair aquilo que você não faz tão bem. Então, como abordar eles na entrevista, que é uma coisa meio sinuosa, porque é quase que conflituosa. Você na entrevista tá para se vender, você sabe que você vai ser perguntado sobre o seu ponto fraco e muitas vezes a gente não sabe explicar e acaba indo para respostas clichês. Então, pontos fracos, tá indo para uma entrevista, é um episódio obrigatório. Tem episódios aqui que é quase uma playlist de como passar no processo seletivo, e eu já antecipo que eu quero depois ouvir vocês, como que o Foca te ajudou. E eu recebi já esse feedback ao longo desse ano. Nossa, fui me preparar para uma entrevista e ouvi o episódio de pontos fracos, isso me ajudou aí tranquila para a entrevista, sabendo como abordá-los e como conversar sobre eles, né? Exatamente, Ale. Indo para o episódio 56, nós falamos um pouco sobre geração. E aí nós falamos sobre geração perennials, trazendo aí até um termo que foi criado por uma americana, que é a Gina Pell, falando um pouquinho do que seria essa geração, né? Geração perennials, que é super interessante da gente entender, até porque quando a gente fala ali diversidade e inclusão, é interessante a gente entender esse tema perennials. Se você quer entender um pouquinho mais sobre geração, escuta esse episódio. É um episódio, assim, incrível. Eu não conhecia esse termo, foi a Bruna que trouxe essa sugestão e, de verdade, foi um episódio que a gente se encontrou, né, como essa geração, uma geração que não faz parte de nenhuma. E aí, falando em ideias de Bruna Garcia, a Bruna, no início desse ano, ela veio com uma sugestão que foi muito rica, assim, eu fiquei super feliz com a sua contribuição, que foi um projeto que teve aí no mês de março, que foi o Foca com Elas. 4 episódios na sequência,
com 4 convidadas mulheres para a gente trazer à luz no mês de março, já que é o mês internacional da mulher, mulheres que tiveram alguma representação. E a primeira delas foi a Lorena, né? Isso, nós tivemos 4 mulheres incríveis falando Uhum. aí com a gente durante o mês. A Lorena trazendo um pouquinho sobre engenharia de alimentos, como ela formou também a consultoria dela, como ela trabalha com empreendedorismo. Na sequência, trazendo a Carol Vilas Boas, que foi uma convidada da Lê, Uhum. maravilhosa, Lê, falando um pouquinho de tecnologia. Não, a Carol, falando de uma atividade que é muito nova, que é aquela pessoa que cuida das comunidades dentro do mundo da tecnologia. Então tá em evento, tá trazendo palestra, ela tá envolvida em vários, na comunidade mesmo, não tem outro nome, e ela é muito engajada, né, ela trabalha na ZUP e tem uma carreira incrível, e aí veio a Lu de novo. A Lu é a única convidada que passou 2 vezes aqui, a gente precisa reconvidar algumas pessoas, e a Lu topou voltar com a gente, e nesse episódio a gente focou um pouquinho do momento de transição de carreira que ela estava, sobre a atuação de ser professor, assim, foi um episódio também bem bacana, né, foi um episódio incrível. Não, muito bacana conhecer um pouquinho da história dela e entender um pouquinho mais de transição de carreira também, né. E nós trouxemos também a Letícia Lara Rodrigues. A Letícia, que ela é uma das sócias da Tree Consultoria, convidada pela Lê também, trazendo um pouquinho mais, de diversidade, equidade de gênero, trazendo o olhar da mulher no mundo corporativo. Muito bacana a participação dela e muito relevante aqui para o Foca. Nossa, foi muito legal, eu lembro que esse episódio saiu no dia do meu aniversário, dia 29 de março. A Letícia é uma querida, eu fiz um curso sobre liderança feminina, e agora a gente até está num projeto em janeiro, que o Pedro me convidou, acho que é legal comentar aqui, que é um projeto para pessoas trans, onde a gente vai apoiar na recolocação de pessoas trans, a Tri também está envolvida, enfim, em janeiro a gente comenta mais um pouco com vocês sobre isso, mas assim, foi um mês recheado, não é o comum, porque o nosso desafio não é conhecer gente legal, é a agenda, né? Conseguir juntar a agenda de todo mundo é um desafio, e a gente espera que no próximo ano a gente consiga trazer mais convidados aí, com a agenda fique um pouco mais fácil. Aí, chegando em abril, a gente foi percebendo que o home office estava pegando fogo, veio para ficar, era todo mundo trabalhando em casa, e tava uma zona, essa é a realidade. E aí a gente se deparou com uma reportagem muito bacana da Você RH, se eu não me engano foi feita pela Edviges, que ela fala dos direitos, não são direitos legais, não tem a ver com CLT, mas tem a ver com direitos psicológicos do home office. Por exemplo, fazer pausa, por exemplo, não responder de imediato a mensagem, porque a gente começou a entrar numa sistemática, né, Bru, que assim, eu tô trabalhando no home office, não tem horário para começar, não tem horário para terminar, eu tenho que responder todo mundo, e foi um episódio que teve um feedback muito grande, muito bom, que muita gente falou, eu não tava parando para pensar, eu só tava trabalhando, então foi um episódio que a gente trouxe um pouco de saúde mental, né? Exatamente, e reforçando que é tão importante quanto os direitos ali estabelecidos em lei, né, Ale? Por Uhum. isso que tem esse termo aí, direitos psicológicos. E aí no episódio 62 nós falamos do Mundo Bunny. Para quem não conhece o Mundo Bunny, é o que traduz muito 2021, né, Ale? O que a gente tinha, que a gente abordou lá no primeiro episódio, falando de 2020 que tinha passado, e as percepções que a gente teria para esse próximo ano, né, que era o ano de 2021. Esse Uhum. Mundo Bunny traduz muito, que é um mundo muito incerto, estável, que traduz bem o que a gente passou durante esse período. Eu recomendo que vocês escutem, é um complemento do episódio do ano passado, ano retrasado agora, né, a gente já tá virando o ano, que é o mundo VUCA, porque agora o mundo é bunny, né, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Eu não vou falar os termos em inglês, porque o professor Lion vai se revirar lá e falar, meu Deus do céu, o que essa mulher tá falando, eu dei aula para você? Não vou, porque é muito difícil, mas o mundo bunny é um acrônimo aí de algumas palavrinhas em inglês que traduz esse mundo que a gente está vivendo, e que tem que usar muito intuição, muito mais que o conhecimento técnico, tem que usar mais a intuição para conseguir. E aí vem um episódio que para mim é um queridinho que eu tenho, que é o mito da multitarefa. A gente é multitarefa, Bruna? A Bruna faz, para que você não conhece, Não. Bruna é da neurociência, né? Então aí eu trago a expertise dela, cerebral, de falar se a gente consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo, sim ou não. Esse episódio também é muito especial para mim. Eu gosto bastante dele, principalmente porque é o primeiro que eu trago um pouquinho da neurociência, conhecimento que eu estou adquirindo ali na especialização, para ajudar vocês no dia a dia. Não, nós não somos multitarefas. Trazendo aí o episódio 64, Soft Skills, mais uma vez, a gente trouxe aí responsabilidade, o quanto responsabilidade é importante e como a gente pode desenvolver esses soft skills, né? O que é a responsabilidade? A gente traduz muito
bem nesse episódio, eu gosto bastante dele. Depois a gente traz um episódio que foi muito pautado por conta do momento do mercado, né? A gente estava ali em maio, no episódio 65, que foi Fui Desligado e Agora? Como montar um plano de recolocação. Então, para você que está ouvindo esse episódio, caiu aqui de paraquedas, retrô do Foca, não está entendendo e está procurando uma recolocação, esse episódio é bem coringa. A gente traz ali um passo a passo, fala de site, fala de aplicação, da dica de entrevista. Então, é bom um episódio para quem está procurando emprego, se recolocar e criar um plano, uma estratégia de recolocação mesmo, né? Boa, Lê. Agora vem o episódio que, como você falou que aquele era seu queridinho, esse é o meu queridinho, que é o 66, que a gente fala de autenticidade e carreira. Eu adorei fazer esse episódio e eu gosto de ouvir, até porque a gente também aprende, né, a ler os conteúdos que Uhum. a gente cria, que a gente estuda bastante, e quando a gente ouve, a gente acaba revendo alguns pontos que é super importante a gente pensar. E falar sobre autenticidade na carreira, o quanto é importante você ser você mesmo ali no ambiente de trabalho, você trazer o seu toque, a sua essência para o seu profissional, para sua carreira, para sua estratégia, como isso é importante. Eu adoro esse episódio. Eu também gostei bastante, e na sequência um episódio que tem a capa mais engraçada de todos, gente, que é uma capa de 2 pessoas se matando, tem 2 pessoas dando uma pastada, foi proposital, lidando com conflitos no trabalho. Se cuidar da nossa autenticidade é importante, a gente tem que saber que assim, não adianta também ser autêntico e não dar espaço para o outro, porque conflitos vão existir. Então aqui a gente fala um pouquinho como lidar com eles, a gente fala de negociação ganha-ganha, de você ir para uma negociação onde todo mundo saia ganhando, onde você não fique sempre na defensiva. Então, se você tem dificuldade de lidar, às vezes, com coleguinhas, esse episódio é bacana e eu sugiro que você compartilhe com sua rede esse episódio, porque é um episódio para todos. Aí a gente volta um pouquinho no 68, falando de entrevista, né? E explicando e destrinchando as etapas de um processo seletivo. E aqui a gente entra no detalhe da etapa de entrevista, como se sair bem. Então, a gente fala do plano de como se recolocar, mas aqui a gente entra no detalhe de processo seletivo e da fase de entrevista, né? Que não é porque a gente é selecionadora que a gente vai bem. E o que acontece dentro de uma entrevista? Como se preparar, o que falar, o que não falar. Aqui a gente explora um pouquinho. A gente já estava chegando aqui no finalzinho de maio e a gente vai para um episódio que foi bem importante, que foi o 69, forma de contratação. A gente falou aí de entrevista e quando a gente vai analisar a oportunidade, né, o que realmente é bom? Será que ser PJ, ser CLT é uma discussão aberta, tanto no LinkedIn, muitas pessoas eu vejo, muitas enquetes surgindo ali sobre formas de contratação, mas aqui a gente traz os ônus e os bônus das 2 formas de contratação e outras formas possíveis também para que você fique atento e saiba qual que é melhor para sua carreira. Exatamente. Qual que é a diferença de CLT e PJ, na verdade? Qual que é a melhor? Sim, exatamente. Qual que é melhor para você, tá? Não existe um melhor, mas existe um melhor para você, para o seu momento de carreira, né, Ale? Uhum. E aí, seguindo, nós temos existe hora de pedir demissão? Eu acho que aqui nós estávamos em um momento de carreira, né, Ale, tanto eu quanto você, Uhum. nós estávamos refletindo sobre nossas carreiras, para onde que nós íamos, o que que nós íamos fazer, e nós falamos um pouquinho se existe a hora certa de pedir a demissão, né. A gente traz um pouquinho da nossa visão, da nossa percepção e como se planejar para poder chegar nesse momento e conseguir fazer esse pedido de demissão, de desligamento da empresa. Esse episódio é legal comentar que foi uma pauta que a gente fez porque a gente estava no momento de pedir demissão para sair de um outro lugar. A Bruna tinha acabado, acho que você tinha acabado de passar por isso e eu estava nesse momento, a gente falou, poxa, olha como é importante falar sobre isso. Então, muitas vezes que a gente cria uma pauta, da onde que surge a ideia? Vem muito dos ouvintes, dúvidas de vocês. Se você não segue o Foca no Instagram, @Foca no Trabalho, mande suas dúvidas por lá, porque é muita pauta vem de lá, mas vem da nossa vida. Porque eu vou falar aqui e vou abrir o coração, Bruno, eu estava numa empresa há pouco tempo. Então, assim, putz, tem hora de você pedir demissão? Você está com pouco tempo de casa? Está com muito tempo de casa? Então, a gente faz essa discussão nesse episódio e depois que você pede demissão e se coloca num outro lugar, você tem que o quê? Produzir. E aí foi o episódio 71 que a gente falou muito sobre produtividade, sem aquela produtividade tóxica, né? Uma produtividade boa para você focar, para você conseguir entregar bons resultados. Então, nesse episódio aqui, a gente já está no número 71, lá em junho, a gente foca um pouquinho aqui em ferramentas de produtividade. Isso, a gente fala um pouquinho da diferença da gestão do tempo versus a atenção,
como ser intencional nas atividades, trazendo ali o equilíbrio da produtividade, como a Lê bem falou. Inclusive, Ale, esse episódio também me rendeu um workshop no trabalho. Então, foi um tema bacana da gente ter estudado, porque nós fomos buscar fontes de conteúdo que trouxesse mais informação, não ficasse só na nossa percepção, né, Ale, que trouxesse ferramentas, como você bem diz. E ele me rendeu um workshop bem bacana no trabalho também, para vocês entenderem que o conteúdo que a gente cria aqui também é aplicado, muitas vezes, no nosso próprio trabalho. Uhum, sem sombra de dúvida, a gente aprende muito e aproveita, ou traz conteúdo do trabalho para cá, ou traz de cá para o trabalho, né? Tem essas duas coisas. Exato. E como nós estávamos em sintonia total, né, Ale, até na Uhum. mudança de trabalho, como você falou que estava mudando, eu também acabei mudando de trabalho, então nós trouxemos um conteúdo de plano de carreira, qual trilha seguir. Não só para a nossa situação, mas também para os nossos ouvintes que estavam perguntando, que trouxeram temas a respeito de plano de carreira, quais são as possibilidades de carreiras dentro do mercado, como que trilhar esse caminho, como criar estratégia, também foi um episódio bem cheio de conteúdo, bem recheado. Aí a gente fala depois no episódio 73, que é um episódio um pouco polêmico, que é salário emocional, né? Vou falar o que eu falei naquele episódio, vou repetir aqui. Eu nunca fui no mercado e paguei meu mercado com salário emocional. Né? A gente discute nesse episódio o que é o salário emocional, que ele tem que ser um complemento do salário real, físico, monetário, dinheiro, e que uma coisa não substitui a outra. Né? Então não adianta você oferecer PlayStation, puff, e você não pagar e não remunerar bem seus colaboradores. Então a gente discute um pouco que sim, é super importante o salário emocional, ele contribui você ser desenvolvido e tal, mas sem largar mão e sem diminuir ou não olhar para a remuneração, porque dinheiro também é importante, né? Com certeza, e foi um tema bem abordado no LinkedIn também, a gente via que Uhum. muitas pessoas começaram a questionar, né. Seguindo para o próximo episódio, que era o episódio 74, nós falamos sobre a síndrome de burnout. Tínhamos falado de burnout e agora seria burnout, que seria o tédio, né, a gente traduzindo aí seria entediando, chato, algo bem, Boring, bem chato. exatamente. Então, era falta de motivos, né, era falta de Uhum. motivação ali dentro do trabalho, dentro da carreira, uma ausência de atividades a ser feita ali no dia a dia. E aí a gente chega num episódio que foi bem bacana de fazer também, e que a gente sempre tenta trazer conteúdo de LinkedIn. A gente trouxe alguns episódios esse ano, esse foi um deles, que foi como criar network no LinkedIn. A gente fala como abordar as pessoas, como mandar mensagem. A gente fala um pouco de você deve ou não deve responder, quem você deve aceitar, como você deve se posicionar dentro do LinkedIn. Então foi um episódio bem bacana que a gente fez pensando em network ali, que de verdade não tem como você não pensar em carreira e não estar no LinkedIn, né? Principalmente esse ano, né, Lê? Principalmente esse Uhum, ano que a gente viu uma movimentação muito grande de pessoas trocando de trabalho e isso por causa do networking no próprio LinkedIn, nas redes sociais, o quanto uhum, isso, estava em alta e é necessário até hoje, né, é é. necessário aí a gente continuar mantendo o network. No episódio 76 nós trouxemos uma convidada, a Monique Wasserman, certo, Isso Lê? mesmo, é isso mesmo. Eu ia falar assim, será que sai o sobrenome dela? Ela deve estar assim falando, Alessandra, não tem nada de difícil, é só ler. A Monique, ela falou de aprendizado contínuo, lifelong learning. A Monique, ela tem uma história bem interessante, que ela fez mais de 150 cursos em um ano. Ela tirou o ano para fazer curso e ela divide nesse episódio toda a experiência que ela teve e resumo da ópera, a importância de você fazer pelo menos um curso sem nada a ver com a sua área. É o que a gente fala de aumentar o repertório. Se você fica toda vez cozinhando arroz e feijão, você não vai saber fazer macarrão. Então ela fala muito da importância, e eu aprendi isso com ela. Eu fiz um curso de ágil há muitos anos atrás, e ela falou: olha, os cursos que eu mais aprendi são aqueles cursos que não estavam na minha zona ali de conforto. Então, fazer cursos fora é um episódio incrível. A Monique, foi muito legal gravar esse episódio. Eu tenho muita sorte de ter a Monique no nosso network e a gente trocar essas experiências. No episódio 77, a gente trouxe um episódio também que é polêmico, né? A gente tá um pouquinho mais ousado esse ano, né? Eu tinha às vezes uns medos de gravar esses episódios, perdi o medo. Que é salário a combinar. Será mesmo? Será mesmo, Alê? A gente viu que, na verdade, pode ser que sim, pode ser que não, depende muito da vaga, porque o salário a combinar a gente identifica em várias oportunidades,
principalmente a gente também que buscou algumas oportunidades esse ano, nós vimos que talvez talvez não, né? Existe uma média ali que é o budget disponível para vaga e na Uhum, verdade é a questão de uma negociação. Então você se uhum, sentir confortável em pedir o que realmente é o seu valor como profissional. uhum, sem sombra de dúvida. No próximo nós falamos sobre direcionamento de carreira e mentoria. Qual que era a diferença de mentoria? O que que seria uma mentoria, né? Qual que é a importância para nossa carreira? Até porque nós fomos atrás de mentoria para poder nos auxiliar, porque como vocês a gente também continua estudando, a gente também continua mantendo a nossa carreira, estruturando a nossa carreira e fomos atrás de profissionais para ajudar. O quanto isso impacta e acelera o processo, né? A gente alcançar ali os nossos objetivos. Não, sem sombra de dúvida, a mentoria é necessário, é uma prática muito grande na psicologia, porque você usa supervisão, mas mentoria é importante em vários momentos da sua carreira você ter bons mentores ao longo e tem mentoria informal e formal, e a gente explica. Então hoje a gente oferece mentoria para profissionais de recursos humanos, então a gente precisava entender o que que era mentoria. Então como que eu vou oferecer para alguém sendo que eu nunca passei por isso? Então a gente justamente foi atrás porque uma das coisas que as pessoas pedem ajuda é oferecer esse guidance, né, que a mentoria dá para profissionais de RH. E aí a gente fala no episódio 79, estamos chegando ao fim, gente, já estamos em agosto, se o home office continua. No ano anterior a gente falou pós-pandemia, home office, vai todo mundo ficar em casa e a gente está vendo que não é uma verdade. Provavelmente o que vai acontecer é um sistema híbrido e tem muita gente voltando mais do que eu esperava, Bruna, vou dizer. Também, eu esperava que fosse umas 2 vezes na semana, tem pessoas que estão voltando aí quase 100%, né, Ale? Tem pessoas indo Uhum. 4 vezes por semana e tendo só 1 dia de home office. Como a gente falou ali do mundo bunny, falamos um pouco sobre a imprevisibilidade, a incerteza continua, porém eu estou vendo um movimento das empresas trazendo muito o híbrido, home office 100% talvez não cole, não vá Uhum. continuar. Quando foi o episódio 80, nós trouxemos mais uma convidada, nós trouxemos a Karen Simoni para falar a carreira em startup. Como que ela sempre trabalhou em startup, foi uma colega minha. Nós trabalhamos juntas em uma startup e ela com toda a experiência, o quanto ela se desenvolveu em startup, alcançou cargos maiores e também como você pode acessar oportunidades para entrar em startup. E é uma carreira diferente, ela trouxe uma mentalidade diferente para quem tem vontade de trabalhar em startup. Hoje eu estou numa startup, me ajudou muito esse episódio, foi bem bacana, que foi logo que eu entrei na empresa que eu estava hoje, então, assim, de verdade, caiu como uma luva, porque ela me ajudou muito, recomendo que vocês escutem. Aí, episódio 81, que eu acho que tem tudo a ver com o mundo de startups, é como e por que me organizar. Uma das coisas que a gente faz no mundo de startup é organizar processo, é estruturar do zero, porque as startups estão no início. Então, nesse episódio, a gente fala um pouquinho de sistemas de organização, controle, ferramental. Então, foi um episódio bacana aqui para, se você está sentindo dificuldade de organizar metas e tal, é um episódio que vai te ajudar. Já no finalzinho de agosto, a gente fala do episódio Como Funciona Pacotes de Benefícios. Foi o episódio 82. Tem muita gente que participa de processo seletivo e, de verdade, não entendem os benefícios porque realmente é um know-how do RH. E às vezes o RH no processo seletivo não explica tão bem como que funciona e qual é o melhor. Resumo da ópera, depende, né? Qual que é o momento que você tá? Que benefício para você é mais importante? Às vezes um plano de saúde ou o benefício do home office é mais importante. Então foi um episódio legal que a gente colocou à luz que não tem benefício bom ou ruim. Tem aquilo que é mais importante para você, né? Sim, e até voltando no 81, que foi como e o porquê me organizar, ele também me rendeu um workshop no novo trabalho. Foi um workshop onde eu apliquei para as pessoas aprenderem ferramentas e também o como, o porquê, né, na verdade, se organizar, o quanto impacta na sua produtividade. E isso também trazendo conhecimentos da neurociência. Ai, que No legal. episódio 83, nós falamos de benchmark em carreira, como benchmark, o bate-papo com pessoas ali da área, pessoas que estão atuando, que já têm um conhecimento, pode te ajudar dentro da sua área e também a criar planos mais estratégicos ali para o que você precisa resolver na sua empresa. Isso tudo também é bem bacana ali para sua carreira Uhum. e fortalece muito também o networking, né, Ale? Não, total. E aí tem tudo a ver com a nossa convidada do episódio 48, não, 84, olha a dislexia aí, que é como mudar de carreira com a Carol Pires.
a Carol, que foi sua mentora, e também, de certa forma, foi um benchmark pra gente, porque ela também é podcaster. Então a gente trocou um pouco Total. experiências, como que ela faz a gravação lá, o podcast dela é único, aqui a gente é em dupla, então a gente conseguiu trocar muito, né? A Carol é incrível. Exato, e rendeu um comentário bem bacana, que foi um crossover. É verdade. Um ouvinte comentou, um ouvinte nosso e dela também, do episódio do podcast dela, do Bendita Carreira, e foi bem bacana essa troca, né, Ale? A gente É. trocou bastante figurinhas. E para não ficar criando aquela ideia de, vocês têm mesmo, são podcasts de assuntos parecidos, não podem se unir. A gente pode e deve criar uma comunidade. Fortalece. Uhum. Fortalece bastante. Bom, 85 nós falamos, devo aceitar uma contraproposta? Sabe aquele momento onde você decide que vai pedir demissão da empresa e aí surge uma contraproposta que pode te balançar. Será que você deve aceitar essa contraproposta? Será que, na verdade, você deveria ter sido reconhecido antes de aceitar participar de processos seletivos? E aí fica a dúvida, né, Ale? Depende, né? O pessoal deve adorar essa resposta que a gente dá, né? Você deve fazer isso ou aquilo? Depende, vamos refletir. Então, escuta o episódio inteiro para você conseguir chegar a uma conclusão, porque pode variar. No episódio 86, a gente trouxe um episódio que foi bem interessante, que era explicando entrevista por case. Tem muita gente que faz case nos processos seletivos e não sabe fazer, não entende para que eles servem, e também muitos RHs pedindo muitos cases. Então, a gente também tem uma crítica nesse episódio, que é o case tem que ser aplicado no momento certo no processo seletivo e fazendo sentido, né? Também sair aplicando case sem eira nem beira também não faz muito sentido. Então, se você está em processo seletivo e vai passar por algum case e não sabe o que fazer, esse episódio com certeza vai te ajudar. Com certeza. O 87 nós falamos sobre o que postar no LinkedIn. Mais uma vez trouxemos o LinkedIn, que é a principal ferramenta que nós trabalhamos aí no mercado de trabalho. E aí o que postar? Qual conteúdo? Muitas pessoas criam o LinkedIn e não sabem como trazer conteúdo, o que trazer, como apresentar esse conteúdo, e esse episódio vai ajudar muito nisso. Se você está iniciando o seu LinkedIn, iniciando ali o seu processo de criação de conteúdo, escuta esse episódio que vai ajudar bastante. No 87 nós falamos sobre o processo de escolha da carreira e profissão. Como esse processo funciona? Como que nós decidimos qual a carreira que nós vamos seguir, qual que é a profissão? Esse episódio também rendeu bastante conteúdo bacana, né, Ale? Não, sem dúvida nenhuma. O processo de escolha, primeira escolha, ressignificar a escolha, transição. Tem muita gente que escolhe carreira baseado no nada e depois se arrepende. Então, a gente agora que está muito focada com atendimento também de orientação profissional, a gente fala muito da primeira escolha, de ressignificar a escolha, de passar por um processo de orientação profissional, e até fiz um vídeo recente sobre a síndrome de seu Madruga, que cabe bem aqui nesse episódio, que é aquela pessoa que fica toda hora trabalhando em algum lugar, não se identifica com nada, então dá mais trabalho ainda, trabalha muito mais se tivesse focado em uma única coisa. Lá no episódio 89, estamos chegando ao fim, fica com a gente até o final, a gente fala de como se recolocar com a Neiva. A Neiva é da consultoria Success People, que ajuda pessoas a se recolocarem, então ela tem uma consultoria disso, então ela traz um insight muito legal, a técnica STAR, que eu não conhecia, que foi muito bacana de falar de uma situação, então foi um episódio bastante especial que ajuda de novo, tá buscando recolocação? Um episódio complementar daquele de práticas de recolocação. E aí a gente chega no episódio 90, que é um episódio que virou meu segundo queridinho desse ano, viu? Ai, sério? Esse episódio é legal. Muito legal, que é expectativas do processo seletivo versus a realidade do trabalho. E aí? E aí, quando a gente se candidata para uma oportunidade, tem uma total expectativa ali dentro do processo seletivo, mas quando você entra para trabalhar na empresa, vem a triste realidade, né, Ali? Que nem triste realidade, porque as pessoas estão, eu falo, quem faz o employer brand não vê clima organizacional. Essas coisas, elas têm que estar coesas. Então, não adianta eu vender uma coisa e eu chego para trabalhar é outra, né? Então, você trazer no processo seletivo a realidade é super importante. Aí chegamos no episódio 91, já estamos em novembro. Foi um episódio que foi muito especial para mim, porque a gente recebeu, assim, por uma assessoria de imprensa, sabe? Alguém querendo gravar com a gente. Então, é diferente quando a pessoa procura a gente, fala, quero gravar com vocês. Eu me senti muito honrada que o Bruno da Trampolim quis gravar conosco. Se você não conhece o aplicativo da Trampolim, já baixa aí o aplicativo,
aplicativo, que é um aplicativo colaborativo de vagas. A pegada da Trampolim é muito legal e foi um episódio incrível, assim, a proposta do aplicativo é muito alinhado com a nossa proposta aqui do Foca, né? Então isso foi legal, que é um aplicativo colaborativo para ajudar as pessoas a se recolocarem. Então eu fiquei muito honrada, assim, do Bruno ter, assim, eles querendo gravar com a gente. Falei, nossa, que legal, né? Fiquei demais também ali, fiquei até boba. Eu, assim, falei, não tô acreditando. Muito bacana. No episódio 92, nós falamos sobre autoimagem e marketing pessoal, aí na segunda semana de novembro. O quanto que é importante a gente cuidar da nossa autoimagem, da gente cuidar desse marketing pessoal para o mercado de trabalho, até para a gente alcançar o nosso objetivo profissional, né, Ale? A gente precisa ter uma estratégia que esteja aderente. O que a gente quer passar de informação? O que a gente quer transmitir para o outro? Uhum. E é um complemento daquele episódio de autenticidade, porque na Exato. autenticidade a gente fala muito de você ser autêntico, ser você mesmo. No marketing pessoal e na autoimagem a gente fala como externalizar isso, porque são coisas diferentes. Então ali é uma duplinha. E aí a gente chega num episódio que eu acho que foi um dos maiores sucessos desse ano, por mais que ele tenha chegado quase no final do ano, foi um episódio que bombou de download, foi um dos episódios que teve mais download, mas por um lado isso demonstra um problema, né? Que é o episódio 93, a síndrome do domingo à noite. Talvez muitas pessoas tenham se identificado, esse que é o problema, né, Lê? Uhum. Sabe quando bate aquela... Antes tinha a musiquinha do Fantástico, né? Nem sei se todo mundo escuta, mas quando chega ali no final de domingo que você sabe que tem que deitar, dormir cedo para poder trabalhar no dia seguinte e falta motivação, energia para você trabalhar no dia seguinte, falta motivação. Muitas pessoas passam por isso ou estão passando nesse momento e como reverter essa situação, né? Como não chegar no limite ali para que você tenha para que você desenvolva algum problema físico, até fisiológico. Sim, pode desenvolver depressão, transtorno de ansiedade. Aqui, a síndrome de domingo à noite, a gente fala muito da importância de você escolher o emprego, saber se essa carreira faz sentido para você. E aí a gente chega num episódio que é um episódio mais de informação, né, informativo, que é sobre o sequestro da mão de obra qualificada aqui no Brasil, que a gente está perdendo muita gente boa para trabalhar nas gringas, essa é a realidade, para ganhar em dólar e em euro. Então, se você tem vontade de trabalhar para a gringa, escuta o episódio, e é importante para o RH ouvir isso e recompensar melhor e cuidar bem do clima, porque senão vai perder gente boa, não vai ter jeito não. Exatamente, principalmente pela facilidade, né, de fazer uma entrevista ali virtual, para poder trabalhar de casa e toda essa facilidade contribuiu para que as pessoas buscassem oportunidades externas, né, mesmo morando aqui no país, no Brasil, podendo trabalhar para o exterior. No episódio 95 nós falamos sobre remuneração aberta a todos. Será que seria bacana trabalhar em uma empresa onde todos os salários fossem divulgados, onde você soubesse o salário ali de todos os colaboradores, de todos os seus colegas de trabalho? E aí ficou essa questão, quanto seria confortável ou desconfortável? Nossa, foi muito legal esse episódio. Eu fiz uma enquete lá no LinkedIn, foi a enquete que mais bombou esse ano, com quase 40 mil visualizações e quase 2.000 respostas. Então é legal você escutar esse episódio, ir lá no meu LinkedIn depois e ver essa enquete, que tem gente discutindo lá, uma discussão boa, discussão legal, tá? Quem não sabe lá, quem não tem LinkedIn, não sabe meu LinkedIn, Alessandra Falsarella, vocês me encontram lá, e é legal entender por que a gente está falando disso. É uma tendência? Acho que não, mas é um tema que foi importante a gente pontuar, e aí a gente chega ao último episódio desse ano, que foi o episódio da semana passada, se você está ouvindo esse episódio na semana que saiu, obviamente, que é o 96, que foi um episódio que eu gostei bastante de gravar também, que é o direito à desconexão do trabalho. O quanto que estava sendo difícil para as pessoas se desconectar do trabalho, mesmo depois ali do horário do expediente, né? Estando em casa, ali no mesmo ambiente, o ambiente que você descansava é o ambiente que você está trabalhando ali no dia a dia, e como é difícil fazer essa desconexão, né, Ale? Ou porque o gestor ou a empresa não ajuda também, né, Bruna? Às vezes a pessoa até quer se desconectar, mas está toda hora sendo acionada no WhatsApp, toda hora sendo acionada no celular, porque, tá em casa mesmo, eu vou mandar uma mensagem para ela. Então, é muito importante esse episódio, e vou pegar o gancho dele, que pra gente é muito importante trabalhar bem e fazer pausas, fazer descansos, tirar férias. Então, esse episódio de retrô é o último episódio de 2021 do Foca. A gente volta no ano que vem, mas a gente vai entrar de férias, porque é muito importante fazer pausas. A gente, desde que criou o episódio, a gente já tem essas pausas de final de ano, que é justamente para a gente reestruturar, repensar a pauta, ou não fazer nada, a fazer o nadismo
também é super importante, como a Mariana nos ensinou no ano passado, na verdade. Então, a gente entra em pausa, a gente volta em janeiro, tá? Então, fiquem tranquilos, tem muito episódio, vocês não vão ficar sem episódio, faz aí uma maratona, são quase 100, a gente tá chegando no 100º episódio, eu não tô acreditando. Vai ter episódio especial no 100º episódio em janeiro, então fiquem atentos, mas agora o Foca, ele vai entrar de férias porque sim, né? A gente tem episódio ano passado que foi férias porque sim, né? Lembra dele? Eu adoro esse episódio também, né? A importância da gente ter a pausa, a importância da gente fazer o nadismo também, até pra gente recapitular, pra gente estudar e trazer novos conteúdos para vocês, para ajudar vocês aí dentro da carreira, criar estratégia, também criar conteúdo no LinkedIn, como a gente tem esse episódio que a gente criou aqui. São vários conteúdos que a gente vai trazer de novidade para vocês aí no ano que vem. E essa pausa é necessária para que a gente descanse e volte com total energia. Nossa, sem dúvida. Bruna, eu quero aproveitar para agradecer de verdade sua parceria o ano inteiro. A gente não parou uma semana, todos os episódios religiosamente, semanalmente, trocando de emprego, as duas fazendo MBA e pós, assim, foi uma loucura esse ano. Então, de verdade, quero deixar aqui registrado. Eu sempre agradeço fora do ar, mas eu quero agradecer no ar. A Bruna, ela abraçou a ideia como dela, apesar de não estar com a gente desde o início, mas assim, o Foca é tão meu quanto o seu, então eu fico, assim, muito feliz de ter a sua parceria e eu tenho certeza, gente, não é por nada, mas o ano que vem vai ter muita coisa boa por aí, viu? Queria falar nada, mas já Ale, eu falei. que quero agradecer por toda a parceria também, por todo entendimento, paciência e também porque o ano não foi fácil para nós duas, apesar que nós estávamos em sintonia a todo momento, isso que é bacana, enquanto uma estava trocando de trabalho, a outra também estava trocando, então tudo que a gente estava fazendo era junto, era em sintonia, e o Foca está crescendo por causa disso, pela importância que a gente traz, pela sintonia que a gente traz e por tudo que a gente está buscando junto, isso cria mais forças. E eu queria agradecer vocês, ouvintes, também, porque fortalece, então vocês compartilhando esse episódio, compartilhando os episódios que são os favoritos de vocês, isso fortalece bastante o Foca e a gente agradece bastante também. E eu quero fazer um pedido, hein? Comenta aqui no post desse episódio, se você tá vendo no Instagram, no LinkedIn, é tudo @Foca no Trabalho. Qual foi o episódio que mais te ajudou nesse ano de 2021? Comenta o número do episódio, o nome do episódio e como que ele te ajudou, porque a gente gostaria muito de receber o feedback e ouvir a recomendação de vocês pro ano que vem. O que vocês querem ouvir aqui no Foca que vai poder ajudar vocês? Vocês sabem que vocês encontram o Foca em todas as redes sociais, @Foca no Trabalho, e o ano que vem a gente vai direcionar muito conteúdo no formato de podcast, vídeo, blog, tudo dentro do Foca. Então sigam o Foca no Instagram para não perder nada. Se vocês quiserem falar comigo diretamente, podem me encontrar no LinkedIn, como Bruna Santana Garcia, ou no Instagram, como @bruna.garcia. Ale, onde o pessoal pode te achar? Se precisar me achar diretamente, tô lá no LinkedIn, Alessandra Falsarella, e no Instagram, Ale Falsarella, por enquanto, viu, gente? Porque, não queria falar nada, mas acho que ano que vem teremos um Instagram único, então vai ficar tudo centralizado lá no Foca, pode mandar por lá, que a gente vai estar por lá. Gente, muito obrigada por um ano maravilhoso. A gente chegou a mais de 10 mil downloads esse ano, por um podcast tão nichado como o nosso, é um orgulho imenso. Até o ano que vem. Até o ano que vem. Um beijo e tchau, tchau. Tchau.